Saudações, meninos e meninas! Estamos aqui para mais uma maravilhosa aulinha com o professor Fábio. Foi meio gay, tá bom. Vamos à nossa aulinha. Depois de um maravilhoso encontro matinal, vamos agora para a nossa aulinha online, que é o que a gente vai fazer agora. Como vocês sabem, ou deveriam saber, se prestasse um pouquinho mais de atenção, sim, eu vou começar o vídeo esculhambando. Por quê? Porque eu posso e porque vocês merecem. Nosso assunto é Sudeste Asiático, certo? Então, entrando de cabeça, enfim, começando este assunto, este maravilhoso assunto, a gente vai falar dessa parte da Ásia, que é uma parte muito importante, como todas as outras, e que tem características bem singulares, ok? Essa parte do Sudeste Asiático é essa que o nosso pequenino mapa está destacando aqui, ó, nesse quadradito vermelhinho. E nós temos esses 9 países que estão aqui julgados nesse mar entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, na verdade entre esses oceanos. E são esses países que nós temos aqui: Brunei, Camboja, Singapura, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Tailândia e Timor-Leste, que alguns chamam também de Timor Oriental, já que vocês sabem que leste e oriental é basicamente a mesma coisa, a mesma merda. Então, esses são os países que fazem parte aqui. Perceba que aqui tem o Vietnã, que não está aqui, como vocês podem ver, tá? Mas ele não faz parte oficialmente, mas é como se fizesse também, certo? Em todo caso, esses são os países que compõem o Sudeste Asiático, e nós vamos ver agora algumas das pequenas características desse território. Esse quadro aqui, como eu disse para vocês pela manhã, ele é importante que vocês compreendam e atentem para ele, porque a gente tem muita informação que está dispersa aqui, que está colocada aqui, que você tem que ter a habilidade de saber ler, você tem que ter a habilidade de saber interpretar as informações que nós temos aqui. A gente tem entre esses 9 países que estão aqui diferentes sistemas de governo. A gente tem países que são presidencialistas, países que são monárquicos, países que ainda têm a religião de certa forma muito influente, certo, no governo. Então há várias situações aqui políticas que influenciam esses números aqui que nós temos. O IDH, como vocês sabem, é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, ele, entre aspas, mede a qualidade de vida de um determinado local. Como vocês sabem, o IDH ele vai de 0 até 1 e não tem país no mundo que tem IDH 1. Existem alguns países que são aproximados, certo? Com maiores destaques para a Noruega, Suécia, Suíça, sabe? Esse pessoal aí, Canadá. E no Brasil, né, para efeito de comparação, está na casa de 0,70 e pouco, 700 e pouco. Perceba que aqui a gente tem alguns países com IDH muito baixo, como por exemplo é o Timor-Leste, 595, como é Laos, 575, 0,575, Camboja, 0,555, e nós temos Singapura, que tipo é uma discrepância absurda, né? É quase o dobro, por exemplo, de Camboja, de Laos e também do Timor-Leste. Singapura, que é um país bem pequenininho, como vocês podem ver aqui, ó. Cadê? É tão pequeno que eu até perdi ele. Tá aqui. Singapura é só esse. Vamos recorrer ao tio Google para vocês darem uma olhada em umas paraditas aqui. Se eu colocar aqui Singapura, vocês não querem me dar um PC novo? Nem precisa de um PC novo. Duas memórias RAM de 8 GB cada. Tá lindo. Para notebook, tá? Eu aceito presente. Até troco por ponto, mas não deixo ninguém saber. Eu troco por aprovação. Segredo nosso. Singapura. A internet também cansa às vezes. Se você for olhar aqui, olha, aqui está explicando como Singapura deixou de ser uma ilha pobre para se tornar uma ilha rica, sei lá. Olha a área de Singapura, 721 mil quilômetros quadrados. Vocês terem uma ideia, bora para efeito de comparação. Aumentar a área. Enquanto carrega aqui, bora ver aqui, ó.
Singapura, interessante as paradas aqui. É, a internet tá ruim, mas. Não, a câmera é bem menor. Esquece o que eu ia dizer. O quê? População 41. Tá errado, tá errado. Não é 40 mil, mas nunca. Talvez na cidade, mas no município. Tá doido. Prefeito Vadoca. Paga meu precatório. Enfim, bora que interessa. Olha, se a gente for falar de Singapura aqui, ó. Cara, olha como é bonito. Olha esses raios de luz. Olha só, olha que legal. Olha só, olha lá, olha só. Olha que legal. Olha que bacana. Bonito. Bonito, né? Mas, agora vem aqui pro Laos. Percebam. Aqui você está mostrando as partes mais bonitas do Laos. Agora, porque o Laos é um país que vive do turismo, né? Mas Laos, pobreza. Aí quebra. Aí quebra nós porque é tipo como o cheirinho de seus de manhã. Tu vem mostrar com a metade, tu mostra a aldeia. Tu não vai mostrar as outras partes que são mais pobres do município porque fica feio, né? Mas assim, Laos é um país bem pobre, tá? Tanto que o IDH de Laos está aqui. Ele é. Não, é pra cá pra baixo. 0,575. Se eu for colocar aqui o Camboja, a mesma coisa. Bora botar aqui só Camboja. Camboja. Vai aparecer muita foto bonita. Sobretudo de templos religiosos. Quer ver, ó? Que eu imaginei. São templos que atraem milhares de turistas todos os anos e rendem uma grana muito boa. Eu gostaria muito de visitar. Só que vocês não curtem, não compartilham meus vídeos, não se inscrevem, vocês não fazem. Caramba! Como é que eu vou ficar rico assim? Enfim. Perdoe esse meu desabafo. E a pobreza desse povo. Camboja, as fotos bonitas. No entanto, ó, nós temos aqui ó, o povo vivendo nessas condições. Acabou que não tem nem a perna, pô. Já é pobre lascado. Os índios com uma cobra no pescoço. Eita, nós. Enfim, são países que têm IDH bem baixo. E, se você for somar a isso, a essa questão da renda per capita, a gente vai ver algumas questões bem interessantes. Como eu disse, olha, o Brunei é um país que vive de uma monarquia, né? Eles têm lá, não sei se é sheik que fala, né? Enfim, é um governo monárquico onde essa família real, ela concentra muita grana. Então, esses 30 mil aqui, que estão distribuídos aqui ao longo da população do Brunei, na verdade ele é concentrado muito mais na mão da família real, enquanto que a população de modo geral vive com um padrão de vida bem abaixo, mas bem abaixo mesmo. Compara com Camboja, olha, $1.159 por cabeça ao longo do ano. Singapura já é por 52 mil. Singapura aqui o negócio já é bem mais distribuído. Nós temos a população com um poder aquisitivo um pouquinho maior, certo? E mesmo assim o Brunei tem uma alta taxa de alfabetização, 96,7, maior, ou maior não, pouquinho, 0,1 menor que Singapura, que é legal até, ok? E Timor-Leste aqui é quase o fone em muita coisa, né? Enfim, é um país que é muito pobre, um país que vem de um processo de independência bem complicado, né? O Timor-Leste é um país que pertencia à Indonésia, fala português inclusive, é um país que fala português. Então se vocês um dia se perderem pela Ásia, Timor-Leste, lá os caras falam português. Português de Portugal, misturado com alguns dialetos, mas dá pra se entender. Lá dá pra você chegar a comprar 2 ovos, uma conserva e não morrer de fome. Porque, enfim, tem que comer, né? Aqui fala sobre IDH, renda per capita, tal, de Singapura e Brunei, que são os mais desenvolvidos. No entanto, há essas diferenças que eu falei, né? Que vocês têm que entender. Em Singapura nós temos um desenvolvimento industrial muito forte, sobretudo recente, né, nos últimos 30 anos, 40 anos. Singapura faz parte do que a gente chama de tigres asiáticos. A gente vai falar sobre isso mais lá para frente, quando nós falarmos de modo geral sobre a economia da Ásia, né, dos países asiáticos. Mas Singapura é um dos países que muito tem se destacado, né, nas últimas décadas em relação ao processamento, à indústria, em relação à indústria, sobretudo essa indústria assim, de tecnologia também, certo?
Para quem faz compras, por exemplo, desses sites chineses, né, muitos desses sites chineses já nem são chineses mais, são de Singapura. As fábricas que estavam ali na China, muitas delas estão agora em Singapura, e isso tem feito o país crescer e se desenvolver muito, economicamente falando, certo? E quanto que os outros que eu falei, né? Timor-Leste, Camboja e Laos, uma situação bem complicada. Ah, Jesus, comecei a bocejar. A taxa de urbanização vem crescendo, aumentando nos últimos anos, e isso tem ocorrido de maneira desordenada, o que é ruim. O que é ruim por quê? Porque as populações que vivem no campo, elas se veem forçadas a fazer o êxodo rural, né? Que é essa saída do campo para a cidade, e elas vão superlotando as cidades, que já não tem estrutura para suportar a população que vive lá. Então, quando você traz mais gente para essas cidades, né? Essas cidades que já são despreparadas, elas passam a ser superpovoadas, e isso gera problema porque o serviço público não tem como suprir a demanda de todos que moram lá. Isso resulta em esgotos, ou melhor, falta de esgoto, falta de saneamento básico, crise no sistema de saúde, criminalidade, proliferação da pobreza, de doenças, enfim, é um problema atrás do outro que são, digamos, trazidos para essa cidade por conta dessa superpopulação, certo? Eu tenho esse pequenino texto que eu vou colocar para vocês no grupo, junto com a nossa pequenina atividade, para que vocês possam também ter outras fontes, né? Já que aqui nesse livro, não é neste livro, normalmente livros são assim, é bem resumido, tipo, o assunto começa aqui na página 386 e quando chega na página 387 já acabou. Então é claro que não há aqui nesse livro tudo que você possa ver e falar sobre a Ásia, o Sudeste Asiático, nem tampouco no texto que eu vou colocar para vocês, mas é uma forma de pelo menos dar uma equilibrada nas paradas, sabe? Fazer com que tenha um pouquinho mais de informação porque vocês precisam disso, tá? A taxa de urbanização já falei. Essa questão é curiosa, olha, o país mais populoso é a Indonésia, tá? E a Indonésia é um país de religião muçulmana, certo? A religião predominante da Indonésia é muçulmana. E a Indonésia é o país onde mais tem muçulmanos vivendo no mesmo território. Ou seja, é o país com a maior população relativa de muçulmanos do mundo. Mesmo nos países árabes, mesmo nos países do Oriente Médio e nos países da África, que são muçulmanos, como o Egito, como a Nigéria e outros, nenhum deles tem uma população tão grande de muçulmanos vivendo no mesmo território quanto a Indonésia. Então isso é uma parada até que é bem curiosa, porque quando a gente fala de muçulmanos, a ideia logo é dos países do Oriente Médio, certo? Mas a população deles não é tão grande assim. E na Indonésia, desculpa, eu não sei que merda que dá em mim, que é só eu começar a gravar, me dá esse negócio de ficar bocejando o tempo todo e eu fico... É horrível isso. Será que é uma doença? Como diz o pessoal, um aquele. Enfim, procurar um tratamento. E esse ponto sobre a religião islâmica é interessante porque, como eu disse para vocês lá atrás, a população a Ásia, de modo geral, né, ela é o berço de várias das principais religiões do mundo. Nós já falamos do cristianismo, já falamos do judaísmo, já falamos do islamismo, e ainda tem o hinduísmo, que também é lá da Ásia, né, da Índia, no caso. Aí tem o budismo, tem o shintoísmo, e tem várias, certo? E todas elas, essas que eu citei, né, são de matrizes africanas. A gente é acostumado a falar do cristianismo, né, como se fosse assim, a Igreja Católica é de Roma e tudo mais. Sim, a Igreja Católica é de Roma, mas Jesus ele é asiático. Jesus ele nasceu oficialmente ele nasceu na Ásia, certo? Foi para o Egito, depois voltou, estava nascendo na Manjedoura, lá em Belém, perto ali do bairro do Marco. Sacanagem, tô zoando. E, enfim, nasceu na Ásia. E o cristianismo surge na Ásia. Tá? Ele se difunde a partir do Império Romano, que sim é europeu, mas o surgimento dele, o início, o nascedouro, é na Ásia. Então, lembre desta pequenina informação. E o nosso último parágrafo que ele fala que o Sudeste Asiático e outros países da Ásia, como a Índia, têm perdido profissionais para países mais ricos. Esse fluxo é conhecido como fuga de cérebros, isso é verdade. Pois os profissionais saem de seus países de natal em busca de melhores condições de vida e salários mais altos. Assim,
esses países acabam perdendo seus melhores profissionais, mas ganham financeiramente, pois estes acabam enviando dinheiro para auxiliar no sustento de seus familiares. Isso é verdadeiro, cara. Se, se você for fazer uma pesquisa nas principais universidades americanas, estadunidenses, né, e europeias, você vai ver que muitos dos principais gênios que se destacam nessas indústrias, nessas universidades, são de origens africanas, asiáticas, sobretudo dos países mais pobres, certo? Porque os países ricos da Ásia, eles têm condições de manter boas universidades e os seus principais, digamos, cérebros lá, né? Como o Japão, como é a própria China. Mas países que não têm uma condição financeira tão boa acabam, entre aspas, perdendo esses profissionais, porque os países até oferecem um bom salário, claro, dentro da realidade local. Mas quando você chega lá com os americanos jogando uma mala de dinheiro, com os europeus oferecendo, sabe, uma fortuna, e não só dinheiro, uma possibilidade de crescimento profissional, é difícil para esses caras dizerem não, dizerem não. Até no Brasil, o Brasil também tem sido, entre aspas, vítima desse processo. Vários pesquisadores e estudiosos brasileiros também estão migrando para outras universidades, sobretudo por conta desse gala seca que está no poder aí, que está quebrando a pesquisa do nosso país. Enfim, e é claro que esse tipo de coisa se torna mais... acontece. E só que assim, essas pessoas vão, mas rola uma certa contrapartida, porque olha, eu vou embora daqui, mas minha família ficou aqui, então eu vou ganhar dinheiro lá para a Europa, ou para os Estados Unidos, ou para onde quer que seja, mas eu mando de volta um troquinho para cá, que vai fazer com que minha família seja sustentada e minha família automaticamente gasta esse dinheiro dentro do país. Então, é um perde-ganha, onde o país, no caso que perde esse cérebro, ele muito mais perde do que ganha, porque ele ganha uns trocados, mas ele perde um cara que poderia ajudar, por exemplo, na reestruturação do país, no crescimento econômico desse país. E falando em economia, aqui nesse texto que eu vou colocar para vocês, de modo geral, os países do Sudeste Asiático, eles são basicamente, têm a sua receita muito na questão da exploração mineral, sobretudo petróleo, gás natural também, né? Existe uma produção agrícola que não é tão grande assim, mas ajuda, certo? Não é uma produção assim que, nossa, meu Deus, que produção, que vigor, que... Ui! Não, mas ajuda, certo? E inclusive a Indonésia ela é membro da OPEP. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou seja, é uma organização criada por esses países que são portadores não, que possuem grandes reservas petrolíferas, e essa organização ela faz com que eles se organizem e definam preços para quem vender, quando, como, enfim, essas questões, né? Já que o petróleo, ele, apesar de ser poluente, apesar de ele ser muito ruim para o meio ambiente, ele ainda é necessário de certa forma. E a Indonésia é um desses países. Aí você tem a Singapura, que vive muito mais da indústria, né, sobretudo nos últimos anos, e alguns países que também têm a questão do turismo muito forte, certo? Descendo mais um pouquinho, que foi bem por aqui. Eles ainda tem muito esse lance da plantation, né? Sobretudo do arroz. O pessoal come muito arroz, parece pintinho lá. Enfim. E chá, cara. Por que o chá é importante lá? Porque esses países eles foram dominados na época do imperialismo pelos ingleses. E os ingleses eles são chegados no negócio de um chá. Então eles utilizavam as terras do Sudeste Asiático para fazer plantação de chá e exportar para a Inglaterra e para outros países da Europa também. E com isso, a cultura do chá até ficou sendo disseminada na própria cultura do país. Tanto é que esses locais, o Sudeste Asiático, a população tem o hábito de tomar chá. E até nos esportes, cara. Nesses países, o cricket e outros tipos de esportes são muito praticados por influência dos ingleses, que já se foram há bastante tempo, mas a sua influência, a sua má influência até de certa forma ficou lá. A borracha também foi muito forte. Inclusive o pessoal da Malásia, eles foram responsáveis, entre aspas, pela quebra da borracha aqui na Amazônia, porque teve um inglês, o Sir Alexander Wickham, ele contrabandeou uma quantidade pequenina de semente de borracha, 70 mil, levou para a Malásia, plantou essa borracha lá, começou a colher depois de um tempinho e vendeu a um preço muito mais barato que a nossa borracha aqui. Resultado, a borracha deles começou a vender, a nossa
começou a cair, porque a gente manteve o preço lá em cima. Apesar da borracha deles ser inferior em qualidade à nossa, a deles era muito mais barata. A gente resolveu, o nosso governo resolveu apostar na qualidade da nossa borracha, porque a nossa é muito melhor, mantivemos o preço lá em cima, resultado, quebramos. Tá? Agora com a borracha sintética, os seringais da Malásia já não tem mais tanta importância, mas antes renderam uma grana preta para os ingleses. Aqui falando sobre as principais cidades, e nós temos alguns problemas políticos aqui. Certo? Nós temos algumas guerras e alguns conflitos envolvendo brigas pelo poder, porque nós temos muitos grupos étnicos lá que eles não têm, digamos, a capacidade de se tolerar. Eles brigam pelo poder e essa briga acaba vitimando muita gente que não tem nada a ver com isso, sabe? É uma questão bem complicada. Mas é uma região bem bacana assim de você estudar, de você aprender coisas sobre ela. É claro que o nosso vídeo não vai poder demorar muito mais, porque nós já estamos com 21 minutos e eu disse que o vídeo não ia ser longo. Tá, a gente vai parar por aqui, mas eu aconselho que você faça o seguinte, cara, dê uma olhada no YouTube, em outros vídeos, outros materiais, porque é muito interessante e quanto mais vocês aprenderem, melhor, ok? Beijinho, nos vemos daqui a pouco. Tchau, tchau.